Então, retomando as aulas de Processo Penal 2, nós vamos começar a tratar, na aula de hoje, sobre a teoria geral da prova. E depois, na sequência, analisaremos as provas em espécie. Vamos começar trabalhando com o que se entende por prova, que tipo de conceito a gente poderia trabalhar em torno da ideia da prova. São várias formas de definir isso e eu destacaria duas aqui mais relevantes, um conceito objetivo e um conceito subjetivo. No contexto objetivo, prova é tudo aquilo que seja capaz de demonstrar a existência de alguma coisa ou de algum fato. Então essa é uma visão objetiva. No plano subjetivo, que me parece mais relevante, prova é tudo aquilo que o juiz possa validamente valorar na sentença. Isso aqui é muito importante para fazer uma distinção já de partida, né, entre o que a gente pode chamar, o que alguns autores, até o Aurí Lopes Júnior, chama de atos de investigação, que são coletas de elementos na investigação preliminar que não necessariamente são definidos como provas, porque não podem ser valorados pelo juiz na sentença, e aquilo que de fato o juiz pode valorar na sentença, a isto é sim atribuído um valor conceitual de prova no plano subjetivo. Portanto, a diferença básica é que muitas vezes eu tenho um depoimento na fase pré-processual, uma pessoa prestou um testemunho e aquilo não foi submetido ao contraditório e ampla defesa. A fala dessa pessoa terá que ser posteriormente repetida em juízo, agora sim com a presença das partes, com contraditório e ampla defesa. É essa fala colhida com o crivo do contraditório e da ampla defesa que nós vamos chamar de prova testemunhal. Aquilo que você colheu lá na investigação sem o contraditório e sem ampla defesa não é prova no sentido pleno da potencialidade subjetiva da palavra, no sentido que o juiz possa usar como um valor, ou atribuir um valor, na hora de sentenciar, usando como um elemento de convencimento para dizer que vai condenar ou vai absolver o réu. Então, prova, subjetivamente falando, é tudo aquilo que o juiz possa valorar validamente na sentença. Certo? Esse conceito subjetivo me parece bastante relevante. Quais são as funções que a prova representa no processo? Então, a função da prova pode ser vista sob diversos ângulos também, eu destaco dois aqui. Primeiro, permitir a recognição do fato pelo juiz. O professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho costuma trabalhar muito bem e de forma muito clara com essa questão, quando ele diz que o juiz é um ignorante, não conhece, e o processo serve para iluminar esse juiz, para fazê-lo conhecer aquilo que não conhece para poder tomar uma decisão. Só que esse juiz, diz o Jacinto, seguindo até na linha do Carnelucci e outros autores, esse juiz é um juiz que não vai conhecer em primeira mão, ele vai reconhecer, vai conhecer por quem já conheceu. Então o processo de recognição, eu tenho um fato que aconteceu no passado e eu vou produzir provas no presente da audiência para tentar fazer com que o juiz conheça a partir de quem já conheceu. Então chama uma testemunha que presenciou o fato lá atrás, ela conheceu diretamente do fato e ela então reproduz no presente para que o juiz possa tomar uma decisão para impactar no futuro. Então você tem uma situação na qual o juiz desconhece o fato, porque se ele conhece ele não pode ser juiz, ele pode ser prova inclusive, e vai ter que julgar a partir do que trouxerem para ele num processo de recognição. Então a ideia da prova é tentar atualizar no presente um fato que aconteceu no passado, com as dificuldades todas que isso representa, né? Sempre que tem um cuidado aqui na discussão de que tipo de verdade se produz. Mais para frente vamos ver se a gente trabalha um pouquinho com essa questão de forma um pouco mais aprofundada. Não na aula de hoje, mas na aula que virá na sequência, que será uma aula sobre princípios que orientam a produção probatória. Mas por hora fica essa ideia, né, de que uma das funções da prova é auxiliar no processo de recognição pelo juiz, porque é ele que tem que decidir. Em que pese o juiz seja um terceiro, né, em relação às partes, ele é um terceiro interessado e ele tem que tomar o conhecimento e faz isso em segunda mão, né, para poder tomar uma decisão na sequência. Uma segunda função da prova, aí sob o olhar das partes, né, as partes apresentam a prova ao juiz com a intenção de promover o que se denomina de captura psíquica do juiz. Essa expressão é do James Goldschmidt, até numa certa referência do Franco Cordeiro, numa tradução que o Cordeiro faz da expressão do Goldschmidt, que é alemão, mas a ideia básica é que se promova então a captura psíquica do juiz. As partes querem fazer com que a cabeça do juiz faça compreender que a sua tese é a melhor. Como que elas fazem isso?
produzindo provas que visam convencer o juiz, ilustrar ao juiz, promover essa captura psíquica, essa forma de fazer com que o olhar do juiz seja um olhar que se fixe na tua tese e não da tese da parte contrária. Então eu apresento provas com o intuito de demonstrar que a minha tese é a melhor e promover essa captura psíquica do juiz, no sentido de fazê-lo voltar-se para acolher a minha tese. Então a prova também tem essa função, além da função de tentar esclarecer, né, para quem vai julgar todo o fato que aconteceu no passado. Uma distinção importante entre o que se entende por meios de prova e meios de obtenção da prova. Meios de prova, os exemplos clássicos são prova testemunhal, a testemunha é um meio de prova, prova documental, o documento é um meio de prova, prova pericial, a perícia é um meio de prova. Aqui o juiz toma contato e as partes tomam contato diretamente com aquilo que se pretende demonstrar. Meios de obtenção de prova é o caminho que eu percorro para chegar na prova, né? Então como é que eu vou chegar num documento? Ou posso pedir ao juiz uma busca e apreensão, se eu tenho uma informação de que o documento está na casa da pessoa. Para poder entrar na casa da pessoa, preciso de uma autorização judicial. O juiz então me autoriza, expede um mandado de busca e apreensão. Então a busca e apreensão não é ela um meio de prova, ela é um meio de obtenção da prova documental, por exemplo. Interceptação de comunicação telefônica vai no mesmo sentido, também a quebra de sigilo bancário e fiscal. E a colaboração premiada, também é bastante importante a gente destacar, porque a colaboração premiada é a fala, né, de uma pessoa que pretende entregar elementos para que o Estado alargue a cognição do que está investigando, alargue a compreensão do crime que está sendo investigado e possa chegar em outras provas. A fala sozinha do sujeito na colaboração premiada não pode ser utilizada como um argumento, um fundamento, uma prova para condenar alguém. A prova será obtida a partir da fala dela. A fala dela é um meio de obtenção da prova. Eu tenho que ter outros elementos probatórios que me permitam confirmar o que o sujeito está dizendo. Só que aí tem um detalhezinho. A fala dele, ele confessou lá no contexto da colaboração premiada, pode se tornar uma prova, ser confirmada por outras provas. Então ela é um meio de obtenção de provas, e se eu obtiver essas provas que confirmem o que o sujeito está dizendo, a fala dele também poderá ser valorada pelo juiz na sentença. E aí eu retomo o conceito subjetivo de prova, que a gente acabou de falar. Prova é tudo aquilo que o juiz possa validamente valorar na sentença. A palavra sozinha do sujeito não pode ser valorada como fundamento para condenar, mas a palavra dele, acrescida das provas que eu fui obter, decorrente do que ele me contou, confirmadas por outras provas, fazem com que o juiz possa sim valorar a fala do réu colaborador. Então é uma situação um pouco diferente do padrão, né? A princípio é meio de obtenção de prova, mas se eu obtiver novas provas que confirmem, também a fala dele se transforma num meio de prova, porque o juiz pode valorar nesse contexto. Tá claro? Avançando, a gente tem aqui uma situação importante de definir momentos da prova no processo. Então, o primeiro momento da prova é o requerimento ou proposição. As partes vão requerer a produção de uma prova. Tem momento certo para fazer isso, dependendo do tipo de prova que se pretenda produzir. Por exemplo, as provas testemunhais. A parte Ministério Público deve requerer a produção de provas testemunhais quando do oferecimento da denúncia, na petição inicial. Esse é um momento procedimental para que eu requeira, para que eu proponha, né, a inquirição de testemunhas quando estou tratando do Ministério Público. Já a defesa terá o seu momento adequado, que é na resposta à acusação. Então, na resposta, na petição técnica que é apresentada, chamada resposta à acusação, aquele é um momento adequado para a defesa requerer as provas que pretendem produzir, notadamente as provas testemunhais. Há uma limitação quantitativa, dependendo do rito. Rito comum ordinário, eu posso requerer a ouvida de 8 testemunhas por fato imputado ao réu. Rito comum sumário, posso requerer até 5 testemunhas por fato imputado ao réu. E o rito sumaríssimo, a gente viu na aula passada, né? Eu posso requerer até 3 testemunhas por fato imputado ao réu. 8, ordinário, comum ordinário, 5, sumário, 3, sumaríssimo.
Na segunda fase do rito do júri, a gente já falou também, 5 testemunhas para serem ouvidas em plenário. O requerimento se dá na petição posterior à decisão de pronúncia, quando se inicia a segunda fase do rito do júri. Então você tem um momento certo para requerer e você tem algumas limitações, no caso das testemunhas, limitações quantitativas. Já os documentos, de regra, acabam não sendo limitados, eu posso juntar documentos a qualquer momento, com aquelas regras do júri que fazem algumas limitações, né? Documentos no júri devem ser juntados com no mínimo 3 dias de antecedência em relação ao início do julgamento, né? 3 dias úteis em relação ao dia do julgamento. E, tirando uma ou outra limitação, a ideia é de que os documentos eu posso requerer juntada a qualquer momento. Admissibilidade. Na medida em que a parte requer, o juiz faz uma valoração justamente em cima desses critérios todos que eu estou analisando com vocês aqui. Se eu requeri a oitiva de 9 testemunhas num rito comum ordinário e eu só poderia fazer em 8, o que o juiz diz? Admito as 8 primeiras testemunhas arroladas. A última fica de fora. Então, o juiz vai fazer um juízo de admissibilidade. Tem uma legalidade, tem uma regra, tem uma limitação, e dentro da regra eu posso requerer e o juiz aceita. Fora da regra, ele veda. Também é possível que se limite alguma coisa aqui em torno da produção da prova para os casos que dispensam até a produção de prova, quando é constatável um determinado fato icto primo oculi, ou seja, à primeira vista, fatos evidentes, fatos intuitivos, axiomáticos, notórios, normalmente dispensam a produção de prova, e aí o juiz poderia dizer, olha, isso aí eu não vou admitir, porque não há necessidade de se produzir uma prova sobre aquilo que todos sabemos. Por exemplo, eu precisaria provar quem é o presidente da República nos dias de hoje, bastaria indicar quem é a pessoa dele. Bom, é notório que todos sabem qual é o presidente da República, então não preciso produzir ou requerer a produção de uma prova de que aquela pessoa é o presidente da República, sendo que isso é um fato notório no país. Dispensa a produção de prova. E tem muitos casos em que se dispensa a realização de perícias, quando se verifica que o que se quer periciar, na verdade, não exige nenhuma dificuldade de compreensão. Qualquer um que leia um determinado documento saberá dizer o que está escrito nele, e eu não tenho razão para fazer uma perícia para me dizer coisas óbvias. Então o juiz também poderia estabelecer um limite dizendo não admito esse tipo de prova que está sendo requerida, dispensável, não é necessário, e aí ele faz esse tipo de avaliação. Uma vez que eu requeri a produção da prova e o juiz admitiu, ela vai ser produzida. Então requeri a ouvida de uma testemunha, o juiz admitiu, nós ouvimos a testemunha. Eu requeri a juntada de um documento, o juiz admitiu, o documento é juntado. Eu requeri a realização de uma perícia, o juiz admitiu, a perícia é realizada. O último momento é da valoração. Valoração é o momento no qual tanto as partes quanto depois o juiz atribuirão um valor àquilo que foi produzido em termos de prova, no sentido de tentar demonstrar a sua tese, ou no sentido de dizer o que deve ser resultado, caso penal, condenação, absolvição, desclassificação, enfim. As partes valorarão a prova nas alegações finais, e o juiz valorará as provas na sentença, transportando discursivamente para dentro dessas manifestações, sejam elas orais ou por escrito. Eu tenho que ali o momento adequado para que eu valore, para que eu explore e para que eu diga que aquela prova reforça o que eu estou dizendo, reforça a minha tese, ou para que o juiz diga que, em razão daquela prova, está condenando ou está absolvendo. Então, a valoração é o último momento da produção probatória. Temos uma novidade agora bastante importante aqui, introduzida pela Lei 13.964 de 2019, que altera o Código de Processo Penal, acrescenta, na verdade, o artigo 158-A e alguns artigos seguintes, que é a chamada cadeia de custódia dos vestígios. É muito cuidado com a expressão cadeia de custódia, porque isso às vezes remete à audiência de custódia, que vocês já ouviram falar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A audiência de custódia é aquela audiência que eu realizo quando alguém é preso em flagrante delito. E aí ele é apresentado à presença de um juiz que vai avaliar se ele fica preso ou solto. O que a gente está falando aqui não tem nada a ver com isso aí. Aqui nós estamos falando de cadeia de custódia dos vestígios.
Quer dizer, como é que eu vou cuidar daquilo que ficou como resultado físico no mundo naturalístico decorrente de uma prática delitiva. O Código até dá um conceito de vestígio, aqui no parágrafo 3º do 158A, dizendo que vestígio é todo objeto ou material bruto visível ou latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então tudo que resulta da prática delitiva no plano físico ou também no plano latente, aqui ingressaria também as questões virtuais, né? Hoje nós temos muitos crimes praticados pela internet, e aí a internet não é exatamente física, né? Mas é possível também ter um resultado visível ou escondido ou latente, mas alcançável, né? Demonstrável. Então, tudo que deixa resultado no plano físico, naturalístico ou virtual, aqui no contexto latente, para emprestar a expressão da lei, é vestígio e deve se submeter a uma cadeia de custódia de vestígios. Então diz o 158A que considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir do seu reconhecimento até o descarte. Então toda a cadeia de coleta, armazenamento, produção, registro, documentação e valoração e descarte dessa prova tem que estar documentada para que eu não troque. A ideia aqui é garantir que aquele elemento físico que eu recolhi na cena do crime seja o mesmo que esteja sendo valorado por ocasião da sentença, que não se faça uma troca no meio do caminho. A ideia de confiabilidade no elemento probatório, a ideia é dar credibilidade, né, a tudo aquilo que se produz em termos de investigação. Isso é uma novidade para o direito brasileiro. Até esse momento nós tínhamos muito poucas regras relacionadas ao cuidado que se deve ter com a realização de uma coleta de prova. O artigo 6º do Código de Processo Penal, por exemplo, dizia que a autoridade policial deveria ir ao local do crime para preservar a cena do crime, para que a perícia pudesse trabalhar e os elementos ali fossem colhidos, mas era muito pouco detalhado, simplesmente dizia vai lá e pericia e apreende. Agora temos um conjunto gigantesco de regras, até eu diria bastante detalhado, né? Até exageradamente detalhado. Vai dar muita discussão isso daqui, porque vai ensejar muita discussão de ter sido ou não ter sido observado o conjunto de detalhes que a lei trouxe para que essa cadeia de custódia seja observada e a prova seja preservada na sua credibilidade. Então, além do artigo 158A, o legislador trouxe todo um percurso, né? Só um complemento aqui, eu falei de provas de vestígios virtuais ou latentes, né? Aqui a ABNT ISO 27037 já regulamentava essa questão toda de forma bem detalhada. Não é cogente, não é impositivo seguir as regras da ABNT, mas é um norte, é um direcionamento no que diz respeito às provas virtuais ou latentes. Então eu estava dizendo, a nova lei trouxe um conjunto gigantesco de regras no artigo 158A, definindo as etapas e conceituando cada uma dessas etapas da chamada cadeia de custódia da prova. Então a primeira delas é a chamada de reconhecimento, diz a lei. Isso aqui é o texto da lei, tá? Então vamos ler junto. O que é o reconhecimento? O ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Quer dizer, alguém vai estar na cena do crime, alguém vai olhar para aquela faca jogada no chão, para aquele papel onde está escrito uma carta, enfim, para um projétil descartado no chão e vai dizer, olha, isso aqui é um vestígio importante que eu devo ter o cuidado de recolher. Identificar, né, reconhecer aquele elemento como um elemento que tem uma potencialidade probatória em relação ao crime que foi praticado. Segundo momento é o isolamento. Vamos ler juntos. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Como eu disse agora há pouco, essa ideia já era prevista no artigo 6º, inciso 1º do Código de Processo Penal. A ideia da preservação da cena do crime. Então a ideia de que ninguém toque no que está ali em termos relacionados a uma cena de crime, porque a perícia deverá trabalhar sobre aquilo que constatou sem que ninguém tenha tirado o corpo de um lugar e colocado no outro, sem que ninguém tenha alterado a cena do crime, porque isso atrapalha a compreensão e a dinâmica do caso, né? Uma perícia bem feita, num cenário de prova não alterado, ela identifica muita coisa.
Vocês se recordam daquele episódio daquela menina que foi jogada pela janela, onde a perícia foi ao local e, através de técnicas bastante sofisticadas, inclusive para a época, né, uso de produtos químicos que fizeram aflorar rastros de sangue e tal, conseguiu fazer todo um levantamento que permitiu dizer o que de fato deve ter acontecido naquele momento em que a menina acabou sendo jogada pela janela. Então, uma perícia bem feita, ela resolve muitos crimes. Ela consegue me dizer, por exemplo, se um tiro foi dado de dentro para fora de uma janela, de que distância partiu o tiro, se a vítima está morta há quanto tempo. Então, você tem toda uma série de estudos de tanatologia, de balística, na distância do tiro, orla de enxugo, enfim, uma série de análises técnicas que, bem realizadas, numa cena de crime inalterada, dão um resultado bastante satisfatório, muitas vezes identificando até a autoria. Depois do reconhecimento e do isolamento, fixação, diz a lei, é a descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local do crime ou no corpo de delito, e sua exposição na área de exames podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Então, isso já é feito desde muito tempo, né? Laudos periciais sobre a cena do crime. A questão é que agora passa a ser regra, quase que uma obrigação de se realizar a anotação e o registro disso, inclusive indicando a lei por fotografias, filmagens ou croquis. Então, a ideia é de fazer um registro documental de como as coisas foram encontradas, fixando, né, a descrição do vestígio. Coleta, ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando as suas características e natureza. Então, uma vez preservada a cena do crime, documentado aquela cena do crime, né, feita a chamada fixação, vamos fazer então a coleta com todo o cuidado, né, para que no momento da coleta não se altere o estado da coisa a ser coletada. Vai já na sequência a importância do acondicionamento, diz a lei. Acondicionamento é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise com a anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Essa regra do inciso 5º do 158A pode ser complementada pela regra do 158D, que trata do tipo de recipiente para condicionamento do vestígio, que vai depender, diz a lei, da natureza e do material. Diz ainda, olha o conjunto de regras e olha a dificuldade prática operacional disso daqui. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar as suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre o seu conteúdo. Desculpe. Aqui vai depender de um detalhamento por decreto, por resolução, de como é que isso tudo vai se realizar. O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise, motivadamente, eventualmente por uma pessoa autorizada, desde que explique os motivos do porquê ela está abrindo, não sendo ela um perito. Após o rompimento do lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento do vestígio, então o vestígio tem uma ficha de acompanhamento, o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. E o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente. Então é todo um cuidado, né, que o legislador tem aqui para fazer com que, olha, se vai fazer um deslacre, vai relacrar, o lacre velho tem que estar dentro do recipiente lacrado novamente, para que eu saiba que ele foi deslacrado, relacrado, vai ter que ter uma anotação, uma ficha de acompanhamento, quem foi que lacrou, quem foi que deslacrou, por que fez isso, quem é que era o sujeito, se era um perito, ok, se não era um perito, por quê, explica o motivo, enfim. É todo um controle em torno, né, do acondicionamento e do manuseio desse vestígio que foi coletado. Coisa segue no regramento do artigo 158A. Transporte, ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições adequadas, embalagens, veículo, temperatura, entre outras, de modo a garantir
a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Depois o recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número do procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura, identificação de quem o recebeu. Veja o grau de detalhamento, né? Depois o processamento, é o exame pericial em si. Então, depois de feito tudo isso, agora vamos fazer o exame pericial sobre o vestígio. De regra, crimes que deixam vestígios exigem a realização de uma perícia. A perícia feita por peritos oficiais basta um. Se não tiver perito oficial, tem que ser no mínimo 2, preferencialmente com habilitação na área que vão periciar, né? Aí você faz um compromisso desses peritos. Aí o exame pericial, a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito. Segue ainda, não acabou. Depois de periciado, o armazenamento, o procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia. É preciso, às vezes, fazer uma contraperícia, se eu estou em dúvida sobre alguma questão, e eu tenho que ter esse material armazenado, descartado ou transportado com vinculação ao número do laudo correspondente. Eu aqui acrescento uma regra do artigo 158-E, que regulamenta a necessidade de que cada instituto de criminalística tenha uma central de custódia onde esse material todo vai ficar armazenado. Também lá um conjunto de regras bastante detalhado na central de custódia. Para acessar o material tem que fazer o registro de quem está acessando, por que está acessando e as condições em que acessou, o relacre, enfim. É bastante detalhado a lei no que diz respeito a como isso deve funcionar. Caso não tenha local específico na central de custódia, tem que fazer um requerimento ao juiz explicando essa situação e ele poderia me deixar que eu armazenasse o material num outro local. O que, por exemplo, costuma acontecer no caso de furto de automóveis, né? Normalmente os institutos de criminalística não têm pátios para guardar automóveis, eu teria que guardar num outro local e aí o juiz teria que me autorizar que não ficasse na central de custódia. Por fim, o descarte, que é o procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Respeitando a legislação vigente, dependendo do tipo de vestígio, tem um tipo de descarte. Por exemplo, a lei de interceptação de comunicação telefônica trata dessa matéria de um jeito, a lei de drogas trata de outro jeito. Então você vai ter, às vezes, variações, né, de referências em relação ao tipo de vestígio que você pretende agora descartar e a forma de fazer isso, o momento de fazer isso, depende ou não depende da autorização judicial, enfim, há um regramento em cada lei específica detalhando essas questões, ok? Por fim, saber qual é a consequência se eu violar esse conjunto enorme de regras, né? Porque vocês viram aí que não são poucas regras. Para que uma dessas regras deixe de ser observada na prática, sabendo como os estados não costumam instrumentalizar as polícias de forma adequada, né, como não se investe dinheiro na estruturação dos órgãos de fiscalização e de controle da criminalidade, notadamente as polícias civis e as polícias científicas, é muito provável que falte em algum momento algum cuidado com esse conjunto bastante significativo de regras. Basta que falte, por exemplo, recipientes para armazenar adequadamente um determinado objeto, que seja armazenado num recipiente inadequado, que eu já teria uma violação daquele regramento todo ali. E a consequência qual é? Seria uma prova ilícita, uma nulidade, uma irregularidade. Aqui a doutrina já começa a se posicionar. Você tem o Geraldo Prado, que foi, se não o primeiro, um dos primeiros, mas acho que foi até o primeiro autor brasileiro a escrever sobre o tema da cadeia de custódia da prova. Depois o Auri Lopes Júnior e o Alexandre Moraes da Rosa também reproduzindo o mesmo entendimento do Geraldo Prado, dizendo que a prova é uma prova ilícita e não poderia ser usada de forma alguma. Tem uma posição menos radical que a do Badaró, Gustavo Badaró, trabalha com a ideia de irregularidade, dizendo que a não observância de todo aquele regramento não chega a caracterizar-se a prova como ilícita e, no entanto, daria um menor valor ao meio de prova. Eu teria que analisar cada caso se a não observância da cadeia de custódia de fato gerou uma contaminação
que faça com que a prova tenha perda de credibilidade, e a cada caso eu analisaria isso. São posições de doutrina que começam a aparecer, o tema é muito novo, né? E o STJ já tem uma posição, curiosamente, bem anterior à lei, lá de 2014, num caso julgado pela ministra Sucete Magalhães. Eu transcrevi aqui um trechinho da decisão que interessa para nós aqui. Parte das provas obtidas a partir da interceptação telemática foi extraviada ainda na polícia, no caso concreto, e o conteúdo dos áudios telefônicos não foi disponibilizado da forma como captado, havendo descontinuidade nas conversas e na sua ordem com omissão de alguns áudios. Então, quebra da cadeia de custódia. Consequência, no caso concreto, ordem concedida, o HC foi concedido de ofício para anular as provas produzidas nas interceptações telefônicas e telemática, determinando ao juízo de primeiro grau o desentranhamento integral do material colhido, podendo gerar até, a decisão continuava, né, podendo gerar até um efeito cascata, né, na contaminação das provas que sejam decorrência daquela que foi considerada uma prova nula pelo STJ. Então você tem uma situação na qual a consequência, no plano teórico, há uma divisão de entendimentos, mas numa jurisprudência até anterior à lei, uma tendência, talvez um aceno, já de que se entenda pela prova ser considerada nula ou, sob um outro olhar, uma prova ilícita, com a mesma consequência de não aproveitamento, de desentranhamento físico dessa prova dos autos. Talvez a gente vá construir uma jurisprudência não tão radical quanto essa de 2014, porque aqui o crime era um crime mais sofisticado, né, um crime mais de uma classe mais elitizada, que acaba levando essas discussões mais à frente, mas seguramente virão também discussões envolvendo crimes de estupro, crimes de homicídio graves, crimes de tráfico de drogas, essa criminalidade mais de rua, onde o olhar às vezes do julgador acaba sendo um pouco diferente. A gente sabe pelo contexto histórico que nós nos deparamos com esse tipo de diferentes olhares de considerar nula ou não nula determinada situação, dependendo do tipo de crime. Então vamos aguardar para ver como é que a jurisprudência encaminha essa questão, mas o aceno parece ser no sentido de considerar mesmo como provas nulas. Então por hora é isso, a gente dá sequência a esse tema ainda numa próxima aula, ainda temos algumas coisas importantes a falar sobre teoria geral da prova, para depois ingressar nas provas em espécie. Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção de todos.